Meus amigos, um grande abraço para todos vocês desde a Venezuela do Sul. Muita coisa reverberando a respeito das sanções que já são dadas, como todos estamos carecas de saber, as sanções dos Estados Unidos contra o Dr. Lei de Moraes e os outros Power Rangers de algumas instituições brasileiras, não é verdade? Muito bem, tem se falado muito sobre a carta, que é uma verdadeira admoestação. Vocês sabem, acaso, o que é uma admoestação? Admoestação é um puxão de orelha com muita virulência. É um ato um pouco, praticamente físico e um pouco assim, forte. É quando uma pessoa um educador usa isso, um educador, né? Hoje não pode mais. Um educador, até familiar, usa para aplicar um estímulo quando os conselhos verbais, psicológicos, todos os estímulos emocionais já foram dados, pedagógicos já foram dados. Então entra uma tentativa assim, um pouco mais incisiva, um instrumento pedagógico mais incisivo, uma admoestação, um puxão de orelha assim, um pouco menos delicado. Assim foi esta carta que o governo dos Estados Unidos, aí sim, eles seguiram todos os trâmites previstos no direito internacional, mandaram a carta ao Ministério da Justiça do Brasil para que o Ministério da Justiça pudesse então daí mandar a seus destinatários, quais sejam STF e o doutor Lei de Moraes. Uma admoestação é isso, é um belo puxão de orelha, uma bronca, um passa-moleque, uma ridicularização, dizer, rapaz, tome tempo na sua vida. É isto, esta é a carta. Vamos então analisar por fim a carta? Vamos analisar esta carta. Esta carta, muito se está dizendo, mas talvez poucos de vocês tenham tido a oportunidade de ouvir a leitura inteira desta carta e para e passo a leitura, uma reflexão sobre esta admoestação, esta reprimenda. Porque é disso que se trata, uma reprimenda. Olha bem aqui. Já está disponível em toda a mídia essa carta, inclusive com a tradução para o português. Eu estou pegando aqui a disponibilizada no Poder 360. Aliás, quando essa carta chega em inglês, essa carta ela chega também, tem a tradução, né? Tradução juramentada, porque é assim que funciona nessas comunicações. Leia a íntegra em português da carta que os Estados Unidos enviaram a Moraes. Diz o Poder 360, o Departamento de Justiça norte-americano diz que ordens judiciais brasileiras não, por óbvio, não são executáveis dentro dos Estados Unidos. É óbvio, inclusive uma juíza já havia dito isso e agora o próprio o Departamento de Justiça norte-americano manda para o seu homólogo, que é o Ministério da Justiça brasileiro, esta carta para que tentem demover o doutor Lei desses exageros, para dizer o mínimo que ele vem cometendo. Vamos logo, sem mais delongas, entender o tal do conteúdo dessa carta? Vamos lá. A carta mandada por FedEx, Departamento de Justiça dos Estados Unidos, Divisão Civil, Escritório de Assistência Judicial Internacional. 7 de maio de 2025 foi a data da carta. Estava em segredo até agora. Não à toa foi revelada agora. Ao excelentíssimo ministro Alexandre de Moraes, Supremo Tribunal Federal, Praça dos Três Poderes, etc, etc, etc. Assunto, processo número 9.935 da Justiça Federal. Aí começa, gente, os termos são termos protocolares. Então, por exemplo, começam chamando ele de prezado. Então, é assim que tem que ter urbanidade nas comunicações entre países, ok? Prezado ministro Alexandre de Moraes. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos refere-se ao processo acima mencionado e apresenta
e apresenta seus cumprimentos ao Supremo Tribunal Federal do Brasil, dentro do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, né? O Escritório de Assistência Judicial Internacional atua como autoridade central em conformidade com a Convenção de Haia sobre a citação e notificação de documentos judiciais e extrajudiciais em matéria civil ou comercial, Convenção da Haia sobre citação e a Convenção da Haia sobre a obtenção de provas no exterior em matéria civil ou comercial, Convenção da Haia sobre provas e o Escritório de Assuntos Internacionais atua como autoridade central dos Estados Unidos no âmbito dos tratados de assistência judiciária mútua em matéria penal, incluindo o tratado entre o governo dos Estados Unidos da América e o governo da República Federativa do Brasil sobre assistência judiciária mútua em matéria penal e convenções, isso aqui não é à toa não, gente, e convenções multilaterais que incluem disposições sobre assistência judiciária mútua das quais o Brasil e os Estados Unidos são signatários. Pois bem, segue. Não se preocupem, a carta não tem mais do que uma página e meia. Fomos informados pelo advogado externo do Rumble nos Estados Unidos que seu cliente recebeu 4 documentos judiciais relacionados ao processo acima mencionado, caracterizados da seguinte forma: A1, uma ordem de 9 de fevereiro de 2025, A2, uma ordem de 10 de fevereiro de 2025, A3, um mandado de intimação e ordem associada de 19 de fevereiro de 2025 e A4, uma decisão de 21 de fevereiro de 2025. Esses documentos judiciais, de acordo com as traduções fornecidas pelo advogado Rumble, pretendem instruir o Rumble, aí é que está, prestem atenção, pretendem instruir o Rumble, uma empresa organizada sob as leis Delaware no estado, pretendem instruir, e é indevidamente, o Rumble, uma empresa organizada sob as leis de Delaware, um estado dos Estados Unidos, e com seu principal local de negócios nos Estados Unidos, a bloquear contas associadas a um indivíduo identificado na plataforma de mídia social do Rumble, a suspender a transferência de pagamentos a esse indivíduo e a fornecer ao Tribunal Brasileiro informações sobre transferências de pagamentos previamente executadas a esse indivíduo. Essas supostas diretivas do Rumble são feitas sob ameaça de penalidades monetárias e de outra natureza. Eu estou lendo assim, fazendo a devida interpretação, porque é esse estranhamento e os Estados Unidos escrevem isso de pasmo. Espera lá, o senhor enviou aí desde o Brasil diretivas para uma empresa norte-americana, Rumble, sediado no estado do Delaware, Delaware é melhor, né? Sediado no estado do Delaware, que tem leis próprias, que fica nos Estados Unidos, e você você ordenou assim. Você mandou que o Rumble bloqueasse contas associadas a um indivíduo tal, suspendendo transferência de pagamentos a esse indivíduo, e a fornecer ao seu tribunal informações sobre transferências de pagamentos previamente executados a esse indivíduo. Aí eles continuam. Essas diretivas que você mandou ao Rumble são feitas sob a ameaça de penalizar monetariamente o Rumble e também aplicar outras penalidades. E aqui vocês já começam a sentir o cheiro daquela pergunta que quer dizer a carta inteira. Quem tu pensas que és na maldita fila do pão? Vamos seguir a carta. Eu vou fazendo essas traduções no nosso brasileiro, né? A tradução dos termos diplomáticos, que são polidos, devem ser polidos. Eu vou fazendo aqui o trabalho operário de transformar na linguagem para nós, né? Prosseguimos aqui, então, no parágrafo seguinte da carta, da admoestação.
não nos posicionamos sobre a execuibilidade das diversas ordens e outros documentos judiciais que ordenam que o Rumble atue no território brasileiro, o que é uma questão de direito brasileiro. Entretanto, na medida em que esses documentos ordenam que o Rumble empreenda ações específicas aqui nos Estados Unidos, informamos que tais diretivas não são ordens judiciais executáveis aqui. Aqui não vai colar. De acordo com o direito internacional consuetudinário, um Estado não pode exercer jurisdição para executar ordens no território de outro Estado sem o consentimento deste. Eu vou repetir. De acordo com o direito internacional, um Estado não pode exercer jurisdição. Você aí, juiz Moraes, não pode exercer jurisdição aqui nos Estados Unidos, pretendendo executar ordens nesse território sem que nós, nos Estados Unidos, o permitamos. Estou traduzindo, tirando o juridiquês, né? Vou repetir, um Estado não pode exercer jurisdição para executar ordens no território de outro Estado sem o consentimento destes. Aí cita a reformulação 4ª, a Lei de Relações Exteriores dos Estados Unidos, parágrafo 432, tal. Veja também, no mesmo sentido, nota 1 do relator, aspas, a jurisdição de execução inclui o desempenho de funções governamentais coercitivas. Exemplos incluem cumprir processo compulsório, conduzir investigações policiais ou administrativas, tomar depoimentos de declarações, executar uma ordem para a produção de documentos, Está citando aqui jurisprudência para embasar, na qual eles embasam essa manifestação contra Moraes, tal. Então ela segue. Para executar uma sentença civil estrangeira ou outra ordem judicial estrangeira em matéria civil nos Estados Unidos, a pessoa que busca a execução, senhor Moraes, geralmente precisa iniciar um processo judicial aqui nos Estados Unidos para reconhecer e executar a ordem estrangeira perante um tribunal norte-americano competente. O tribunal norte-americano aplicaria então a lei aplicável e determinaria se ordenaria a reparação solicitada contra uma parte sobre a qual tem jurisdição. A lei norte-americana prevê diversas bases para o não reconhecimento que podem incluir a insuficiência do devido processo legal ou a incompatibilidade com a lei norte-americana que protege a liberdade de expressão. As ordens judiciais brasileiras não são exequíveis nos Estados Unidos sem que haja procedimento bem-sucedido de reconhecimento e execução nos Estados Unidos. Ou seja, você não pode mandar uma decisão sua supostamente baseada numa interpretação da sua lei para ser imediatamente aplicada aqui sem os devidos filtros do nosso devido processo legal, do nosso ordenamento legal, do nosso ordenamento constitucional, senhor Moraes. Eu não sei se você já visto uma tradução dessa, talvez o professor Marcília tenha feito aí alguma, assim, para e passa analisando. Mas se não viram até agora, sintam, como diz aí, sintam. Tem bomba por aí. Porque houve uma invasão de uma das facetas, ou seja, de um dos aspectos da soberania norte-americana, que é a jurisdição norte-americana. E agora ficou dizendo, olha, se a OAB, a Associação dos Juízes Federais, a mídia, tantos outros, que a história vai desnudar, dizendo que a aplicação da Magnitsky é que é a invasão da soberania nacional. Houve uma afronta, em primeiro lugar. A aplicação da lei Magnitsky afronta a soberania norte-americana. Agora, a aplicação da lei Magnitsky é reação, afronta a soberania norte-americana. Entenderam aí bem? E segue. Além disso, gostaríamos também de expressar preocupações sobre a forma de entrega de quaisquer documentos no Rumble. Não temos informações suficientes neste momento para determinar o objeto ou natureza do processo acima mencionado, incluindo se trata de uma questão civil ou criminal. Entretanto, na medida em que o Tribunal Brasileiro busca instruir o Rumble a tomar medidas no Brasil, a entrega de documentos judiciais do Rumble nos Estados Unidos deve ocorrer por meio de um canal apropriado.
E o doutor Moraes conhece muito bem o canal apropriado, os canais apropriados, os trâmites apropriados segundo o direito internacional. Se não conhece, os seus assessores conhecem. É aquele que tem mais assessores, o gabinete tem mais assessores no STF é o do doutor Moraes. O que é a demonstração dos nossos tempos, inclusive. Um destempero. Lá vai. Consistente, deve seguir, então, os canais apropriados. Se quer que cumpram ordens suas aqui, tem que seguir os canais apropriados, os trâmites apropriados, consistente com o direito internacional, consuetudinário e quaisquer acordos aplicáveis entre o Brasil e os Estados Unidos. Esses canais são diferentes, dependendo se o caso é civil ou criminal. Observe, quem está dizendo isso é o Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Observamos que seguir os procedimentos adequados para a entrega de documentos judiciais não determina por si só se tais documentos têm efeito no país de origem, o que é uma questão de domicílio estrangeiro. Novamente, não nos posicionamos sobre a eficácia das ordens do tribunal no Brasil, como uma questão de direito brasileiro. Para documentos judiciais relacionados a questões civis e comerciais, a citação deve ser efetuada em conformidade com a Convenção da Haia, sobre citação da qual o Brasil e os Estados Unidos são partes. Pessoas nos Estados Unidos da América podem ser citadas de acordo com a Convenção da Haia sobre citação por meio do canal principal de transmissão, artigo 5º, ou por qualquer um dos canais alternativos ou derrogatórios, exemplo do artigo 8, 10 e 25. Daquela Convenção da Haia. Solicitações de provas ou informações de terceiros em relação a questões civis ou comerciais não devem ser encaminhadas aí. Já a solicitação de provas, que é o caso, ou informações de terceiros em relação a questões civis ou comerciais, não devem ser encaminhadas por meio da Convenção da Haia sobre citação, mas podem ser encaminhadas como uma carta rogatória, de acordo com a Convenção da Haia sobre provas. Observe que, de acordo com o artigo 12b, o OIJ não utilizará medidas compulsórias para executar a carta rogatória que pretenda penalizar uma testemunha não parte em processo que tramite nos Estados Unidos. Os Estados Unidos podem fornecer uma ampla gama de assistência em casos criminais quando as informações ou provas procuradas estão localizadas nos Estados Unidos. Como a autoridade central dos Estados Unidos responsável pela implementação, auxilia promotores estrangeiros, juízes, instituição, autoridades policiais a obter informações e provas localizadas nos Estados Unidos por uso em investigações criminais, julgamentos e procedimentos relacionados no país estrangeiro, etc. Tá. A assistência inclui, entre outras, a notificação de processos judiciais, outras notificações a pessoas localizadas nos Estados Unidos. Autoridades centrais ou competentes legalmente designadas, ou acordos internacionais podem fazer solicitações aos Estados Unidos em nome de suas autoridades investigativas judiciais. Todas as solicitações feitas de acordo com o procedimento legal devem ser submetidas por meio da autoridade central designada para fazer solicitações em nome das autoridades do país solicitante, de acordo com o tratado específico ou convenção multilateral invocada. A OIA não pode executar uma solicitação de assistência de acordo com os termos se a solicitação de assistência não for submetida por meio da autoridade central do país solicitante. Artigo 3 da Convenção, Brasil, Estados Unidos, prevê expressamente a entrega de documentos, Temos prazer em responder a quaisquer perguntas que possa ter. Gente, o que interessa dessa carta, vocês bem perceberam, é o núcleo dela. Aquilo que eu debulhei bem para vocês. Em resumo, o que é que os Estados Unidos fez com esta carta? Disse o seguinte: o Senhor invadiu a nossa soberania. Nós estamos vivendo no mundo inteiro, inclusive dentro dos Estados Unidos, uma panda, igual uma panda, só que agora não daquela coisinha chinesa, uma panda de ativismo judiciário, que é um ataque às constituições nacionais dos países, muitas vezes promovida pelos próprios juízes, por óbvio. Há um consenso que parece que o Dr. Moraes será pego como um bode expiatório, ou seja, como exemplo para juízes do mundo inteiro
que já estão fazendo isso ou pensam em fazer, inclusive juízes dos Estados Unidos. Agora, há um aspecto interessantíssimo que eu creio nessa visão que eu vou ler aqui para vocês, um negócio de 30 segundos. Esta carta, as pessoas dizem, não saiu a lista do vício de Moraes, a não sei o que. Calma. As pessoas estão dizendo que essa admoestação, essa carta, serve exatamente como isso, como uma admoestação. Sabe quando você vai processar alguém? No dia a dia, no direito de chão de fábrica, né? No direito comezinho do dia a dia. Quando você vai processar alguém, sabe que esse alguém não é de acordo, mas ainda assim você exaure, você faz uma última tentativa extrajudicial e manda uma notificaçãozinha extra, canso de fazer isso no dia a dia, manda uma notificaçãozinha extrajudicial dizendo, olha, esse fato assim, 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 eu só cometo um ato disso, assim, assim, contra minha cliente, meu cliente, lhe dou 10 dias para comparecer ao escritório ou para se manifestar para ver tentar possibilidade de acordo extrajudicial. Se não comparecendo, no final do 10º dia, saiba que tomaremos as devidas providências legais como ajuizamento da competente ação judicial e tal. Isso aqui é uma espécie de notificação extrajudicial. Sabe? É um aviso para dizer, olha, eu avisei. Depois disso ocorreu o quê? Depois dessa carta? Abusos. Abertura de inquérito contra Eduardo Bolsonaro. Parece que a carta não serviu de nada. Então, é por isso, eu vou até analisar isso aqui depois, mais detidamente, em outro vídeo com vocês. Mas olha, matéria da CNN. Especialista, carta a Moraes, essa demonstração que eu acabei de analisar com vocês, pode ser prenúncio de sanção do governo Trump contra Moraes. Ou seja, estou mandando a cartinha. Agora virão as sanções da Lei Magnitsky. Segurai. Gente, um abraço para todos vocês, principalmente para os meus membros, os membros do canal. Muito obrigado pela companhia de sempre de vocês, nossos quase 200 membros. Muito obrigado, vocês são muito generosos. Deixe seu like, inscreva-se, confira a sua inscrição, estão tirando as inscrições de vocês. Não espere notificações, entre no canal várias vezes por sua conta, espontaneamente, várias vezes, não espere notificação. Não estão notificando, então sempre haverá aqui vídeos novos. É isso, deixe comentários, por favor, razoáveis, comentários bonitos, tá? Um abraço, comentem, compartilhem, tornem-se membros do canal. Aqui embaixo há uma aba chamada Seja Membro. Tornem-se membros do canal.